A Viviane está aí. Bom dia. Bom dia, filhotes. Meninos de casa, conversa comigo. Oi, quem é você? Bom dia, é o Henrique. É o Henrique. Vocês conhecem o Henrique, gente? Ah, tem alguns alunos que conhecem aí. Bom dia, Henrique. Só você que está participando da aula. Cadê a galera? Cadê o Pedro? Bom dia. E aí, como é que vai essa força? Bom dia. Sangue de Jesus tem poder. Arthur, maravilha. Arthur, eu queria ter um cabelo igual o seu. O meu tá caindo na testa de manhã quando eu levanto assim, ó, mas eu vou dar uma organizada nele. Dá um pouquinho de cabelo aí, Arthur. Tonho, eles deixam a gente no vácuo. É ruim, podia projetar para vocês verem também, meus coleguinhas, né? Bom dia, professor. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bora lá então, meninos. Ó, é o seguinte, eu vou projetar aí o mesmo site lá para me mostrar para vocês, para a gente fazer essa semaninha, vai ser uma semana de revisão. Não adianta não vocês ficar bravos, porque se eu for enviar conteúdo para vocês, em poucos minutos aqui eu encho 3 cadernos. Calma. Aí nós vamos o quê? Nós vamos trabalhar aqui então, tá? Então, deixa eu arrumar aqui. Essa máscara hoje está ruim. Eu achei que eu estava com a descartável. Descartável é melhor para me dar aula. Deixa eu ver se eu já estou gravando. Está gravando. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Alguém, por favor, põe o dedo no botão aí para nós aí do PowerPoint para a gente pegar e começar aqui novamente. Ó, 69 alunos que eu tenho na sala. Com mais 1, 2, 3, 4, mais 20 aqui, 90? Oi? Você pode ir no banheiro? Ah, pode. Na primeira aula desligou? Sim. Na primeira aula desligou? Já estava. Uai, quem que desligou? Já estava? É para desligar. Ah, porque o Google desligou, né? Ah, então tá bom. Beleza, então. Mas desliga de uma forma, então, porque... Estou de olho em você, cara. Respeita a polícia. Se vocês for dormir, o bicho vai pegar. Ó. E ó, que eu vi a galera mexendo em celular em sala de aula aí, eu já vou arrancar a Tereza daqui, meu querido, ó. E aí o bicho vai pegar, porque essa cobra aqui batendo no lombo, assim, de cima para baixo, aqui de borracha, isso dói que você nem imagina. Galera de casa não viu, meninos? Eu tenho uma cobra aqui dentro da minha mochila, aqui, ó. Semana que vem você vai ter oportunidade de estar visualizando meus animais aqui. Eu sou professor de biologia, então eu carrego aqui meus companheiros comigo, tá? Calma aí, galera, que eu estou tentando projetar para os meninos aqui, porque ainda não apareceu para eles lá. Olha lá. Filhotes, então presta atenção. Galera que está em casa, galera que está aqui. Esse site ali, ó, chamado Planeta Bio, eu aconselho vocês a dar uma olhadinha nele, tá? Planeta Bio. Por quê? Porque ele é um site bastante interativo. E na biologia, meninos, essa interação, principalmente movimento, imagens, ela ajuda muito a gente. Porque às vezes o professor está aqui dando aula, aqui está falando assim, pessoal, olha aqui, ó, o fluxo sanguíneo ele vai nesse sentido, tal. O menino está viajando. Aí você abre, por exemplo, nesse site aqui, ó, eu venho dentro da fisiologia, por exemplo, o que acontece? Tem uma parte lá que ele mostra o quê? Ele mostra a movimentação do bolo alimentar. Tá saindo da boca, passando pelo estômago, os movimentos peristálticos, aí chega passando pelo esôfago, aí chega no estômago, depois vai para o intestino, aí aparecem os órgãos que lançam as secreções, você fala, cara, o professor falando isso em sala de aula, mostrando, fica difícil demais, mas o site vai e mostra as movimentações. Olha o DNA lá, olha lá para você ver embaixo. Aí, o ano passado, você lembra de vocês ter estudado a duplicação do DNA, que ela é semi-conservativa? Vocês lembram disso em bioquímica? O que é a duplicação do DNA semi-conservativo? Gente, eu não estou perguntando para valer permanência na sala, não. Lembra que a gente está fazendo uma revisão. A gente está fazendo um diagnóstico da sala para me saber, na realidade, aonde eu vou ter que iniciar. Vocês lembram quando vocês estudaram ácidos nucleicos? Estou perguntando tanto para a galera de casa, viu, moçada, quanto para a galera aqui que está presente. Lembra? Tem a ver com a fita molde, não tem? Isso, que a molécula de DNA ela consegue se autoduplicar. Isso é importante, por isso que existe o que? Hereditariedade. De novo, professor, o senhor está falando de genética, hereditariedade com DNA, olha só para você ver. O que você entende por algo hereditário?
É que veio anteriormente, então é sucessivo também. É Ótimo. alguma informação, característica que vai ser passada adiante, Tá, então que veio de uma vamos geração tentar anterior. sempre ser bem objetivo. Todo mundo entende o quê? Que é aquilo que é passado ao longo das gerações. Só que é passado o quê? Ao longo das gerações, desde que envolva o quê? Que envolva o material genético, tá? Presente aonde? Nos gametas. Não é verdade? Porque o que acontece? Eu posso, por exemplo, ficar exposto ao sol, tá? Essa exposição ao sol, ela levar o quê? Desenvolver um carcinoma, por exemplo, um tipo de câncer de pele, que resulta da mutação do meu DNA das células epiteliais, mas eu vou transmitir esse câncer de pele para o meu filho? Então, quer dizer que isso não é uma característica hereditaria, mas é genética. Por que ela é genética? Porque envolveu o quê? Genes. E o que é gene? Vou bater de novo. O medo de bater. Nada mais é quando eu falo de gene, eu tenho que lembrar sempre do nosso DNA, o quê? DNA. Então, tá vendo? Então, não tem jeito de estudar genética separado da biologia como um todo, não. Tá? Então, nós vamos falar isso para vocês depois, então. Tá? Nós vamos apresentando isso daí. Então, quando eu mostrar para vocês, por exemplo, aqui um estudo sobre o DNA, só para a gente fazer uma revisãozinha, você vai lembrar lá do que é a duplicação semi-conservativa, vai mostrar a fita de DNA separando e os nucleotídeos encaixando ali, ó, lembra? Qual que é a... Ó, o que é a lei de Chargaff? A regra de Chargaff. O que é isso, pessoal? Eu não conheço nem esse cara, não. Hã? Você lembra da relação complementar entre as bases nitrogenadas do DNA? É que Água determinadas tônica, bases só podem se ligar com outras. cerveja gelada. Água tônica, cerveja gelada. Ah, a pessoa só está falando para beber cerveja. Separa com essa bobeira. Eu estou te dando só uma forma de memorizar. ATC, lembra disso? Essa é a relação o quê? Complementar. Isso é a chamada regra de Chargaff. Tá? Que nada mais é do que o entendimento, né, ao longo do que, ao longo da molécula de DNA, como que os nucleotídeos estão dispostos naquela molécula que está lá no meio lá, ó, que é aquela molécula em dupla hélice. Então, filhotes, quando a gente mostrar para vocês abrir ali a animaçãozinha aí que eu estou te dando a dica para você estudar nesse site, você vai ver que talvez o que você não entendeu lá no ano passado, o professor mostrando, talvez desenhando, rabiscando isso, aquilo, você olhando por essa animação na molécula lá, você vai falar assim, ah, cara, é isso daqui que estava acontecendo. Cada fita, o quê? Cada fita do DNA, ela é o quê? Ela serve de molde para a construção de uma outra, o quê? De uma outra fita. Então, quer dizer, se eu tenho duas fitas, cada uma servindo de molde para construir mais duas, então o que aconteceu na realidade? Aconteceu uma duplicação. E essa duplicação na citologia, onde eu entendo ela? Vou bater. Aonde eu aplico a duplicação do DNA na citologia, no estudo da célula? Hã? Professor, você está ficando doido. Não, gente, eu gosto da aula. É assim, é chamando, é interagindo. Vocês estudaram divisões celulares? Estudou ou não? Qual que é aquela divisão celular responsável pela multiplicação, regeneração, crescimento? O principal tipo de divisão celular? Mitose. E antes de uma célula dividir, ela tem que passar por um período de preparação chamado de quê? Quem lembra? Valendo a balinha de coco. Deixa eu ver se eu tenho aqui, não. Toda célula, antes dela se dividir, ela passa por um período de preparação, chamado de quê? Lembra que eu estou fazendo um diagnóstico. Qual que é? Meia fase? Não. Tem um período de preparação da célula. Esse período tem 3 etapas, lembra? G1, S e G2. Hã? Como é que é o nome? É Calma. prófase, metástase, esse bagulho? Não! Hã? Tá, presta atenção. Antes de qualquer célula se dividir, existe um período chamado de intérfase.
A intérfase é o período onde vai acontecer tudo de preparação para a célula entrar na divisão celular. Aí existem aquelas etapas, prófase, metáfase, anáfase e telófase. E nesse período de preparação da célula, tá? Isso vocês tinham que ter visto no primeiro ano, se não, é claro que a gente está fazendo uma revisão com vocês e mostrando a importância para vocês depois chegarem em casa e estudar. Existe uma etapa desse período de intérfase chamado período S. Você vai lembrar G1, S, G2. E nesse período S é onde acontece a duplicação do DNA. Por que tem que duplicar o DNA? Porque sua célula vai dividir, como é que uma célula divide, dando origem à outra, e a outra vai sem material genético? Ué, nós que temos 46 cromossomos, se uma célula do nosso corpo sofrer mitose, no final do quê? No final da primeira etapa da mitose, tá? Do primeiro ciclo ali celular, eu vou ter duas células com 46 o quê? Cromossomos. Mas olha, esses 46 cromossomos são o quê? Nada mais do que 46 moléculas de quê? De DNA. Cromossomo nada mais é do que o nosso o quê? DNA. O professor não sabia disso. Pois é. Só que o cromossomo é o nosso DNA num estágio quê? De condensação. Olha só para você ver. Então, está tudo interligado com a genética, cara. A citologia, a bioquímica que você estudou ano passado, está tudo aqui na genética. Só que o quê? Só que numa forma diferente. Então, quando ocorre a duplicação do DNA, tem que dar tudo certinho. Por quê? Porque senão a célula não entra em divisão. Se ela não está pronta para entrar em divisão, acontece algum erro durante a intérfase, a duplicação do DNA, sabe o que acontece? A nossa célula é induzida a um fenômeno chamado de apoptose. Vocês já viram falar nisso aqui? Olha o cidadão aqui, ó, já está baixando o espírito nele, que já está assim, ó. Um colega aqui da sala, meninos de casa, está de frente para mim aqui, ó, e já está recebendo a entidade aqui, já está assim, entortando o olho assim, ó. Não é não, Rodrigo? Como é que é o nome? Gontijo. Você é parente do Jefinho, é Gontijo? Aí, ó, parente do Jefferson Gontijo. Então, filhotes, o que é apoptose? Vocês já viram falar? É a morte programada da célula. E um dos principais eventos que leva a célula a ter sua morte programada e não entrar em divisão, sabe que é o que é? Alterações no DNA. Por quê? Porque todas as informações que estão contidas lá no DNA são informações daquele ser vivo, daquela célula que está lá. Então, isso é genética também. Estudar a citologia, entender o que? A reprodução humana. Ah, porque é muito fácil. Eu vim aqui falar o quê? Falar de espermatozoide, falar de ovócito, né? E falar de fecundação, e todo mundo vê, desenvolvimento embrionário, ótimo, mas estudar o aparelho reprodutor masculino e feminino, e você pergunta qual é a relação com genética, me fala, não tem nenhuma. É claro que tem, pô. Por quê? Porque é através dos gametas que você vai receber o quê? Você vai receber a metade da sua carga genética materna, metade o quê? Paterna. E um dos primeiros conceitos que nós vamos estudar dentro de genética, sabe o que é? Cromossomos homólogos. Ano passado, você deve ter estudado núcleo celular. Estudou? Uns poucos estudou. Tá? Você estudou tudo bem. Sim. Isso. O professor, geralmente, ele mostra, né, o que a gente chama de cariótipo. Que é o quê? Que é a imagem ali dos cromossomos aos pares ali. Par 1, par 2, par 3, par 4, bonitinho, não é isso? Aquilo ali, na realidade, é o quê? É a representação dos 46 cromossomos, ou seja, das 46 moléculas de DNA que constituem a espécie o quê? Humana. Então, quer dizer que você que está em casa, você que está aqui agora comigo, eu, né, na realidade, o que acontece? As informações contidas no meu organismo que foram expressas é um resultado da combinação da genética da família da minha mãe com a família de quem? Do meu pai. E tem gente que fala, né, eu sou só parente do meu pai. Meu pai tem um sangue mais forte. O que tem a ver sangue com determinação? Sangue é uma expressão totalmente diferente. O que a gente vai estudar dentro da genética é que existe relação entre os genes. E pode ser que alguns genes atuem como dominantes. E se eles atuam como dominantes, então quer dizer que o resultado da expressão desses genes é mais frequente naquela população.
E aí, por isso que você observa o quê? Uma frequência maior de certas características relacionadas a outras. E assim vai. Então, tá vendo? Tudo isso daí são o quê? São resultado de expressões que estão no nosso DNA. Vou mostrar para os meninos aqui, tá? Que estão presentes aqui no Data Show, como vocês que estão aí em casa. Então, olha só, então, revisãozinha do primeiro ano. Vou pegar um assunto do primeiro ano para vocês. Olha aqui, ó. Bioquímica. Tanto que esse site é interessante, tanto que ele interage bem para vocês observarem. Aí, quando o quê? Aí é que ele mostra, na realidade, o quê? Você pegando um órgão, triturando, claro que você não vai fazer isso, né? Olha o liquidificador aí, tá balançando mais do que, né? Aí ele mostra, na realidade, que o quê? Né? Que qualquer estrutura do corpo do indivíduo, né? Que nós sabemos que nada mais somos do que um aglomerado de células organizadas, não é isso? Células organizam tecido, tecido órgão, órgão sistema e etc. Nós somos constituídos por quem? Por substâncias inorgânicas e orgânicas. Né? Isso aqui é a bioquímica que vocês estudaram no ano passado, né? E que foi apresentada para vocês. A principal que nos interessa na genética, meninos, está aqui, ó, os ácidos nucleicos, especialmente o DNA. Agora, tomar muito cuidado. Por que a gente coloca o DNA como sendo o principal local de informação genética dos seres vivos? Por quê? Porque todos, coloca na cabeça de vocês, todos os seres vivos que têm célula. Uai, professor, tem algum que não tem célula? Vírus, celular. Pois é, nós estamos diante de uma pandemia viral, né? Nós estamos diante de quê? De uma situação, né? Por um ser microscópico que nem célula tem, que nem metabolismo tem, e parou o mundo todo. Mas não tem debates acerca do vírus ser um ser vivo ou não? Ó, a colega está me perguntando aqui, colega de vocês, eu acho que depois, posteriormente, eu vou citar, eu vou falar dar uma orientação. Ah, não, aí que me ajuda, gente. Vocês também não me ajudam, ué. Calma aí, gente. Calma aí. Porque os colegas de casa vão interagir com a gente aqui. Espera aí. Vocês sabem como é que é isso aqui? Pronto, aí eu ligo um trem e apaga o outro. Gente, tá passando música aqui. Como é que eu faço, gente? Hã? É assim que tá no computador. Meu computador? Espera aí. Olha só, a partir do... Aí, credo. Meninos, fala alguma coisa aí em casa. Alô, Oi. som. Som, teste. Alô, peixe. Ah, bom, já escutei. Fala agora, só para o meu volume. Menininha, faz a pergunta que você fez agora para todo mundo escutar para me responder aqui, por favor. Agora vocês organizam. Mas não tem debates acerca do vírus ser um ser vivo ou não? Meninos, o que a colega acabou de perguntar agora é o seguinte: a comunidade científica ela já adota a classificação dos vírus como seres vivos, como partícula viva. Só que nós não vamos encontrar no sistema de classificação biológica ainda o vírus classificado dentro desse sistema de classificação. Por quê? Porque todos os sistemas de classificação que foram criados até hoje utilizam como padrão a chamada teoria celular, que adota o quê? A célula como sendo a unidade básica de todo e qualquer ser, o quê? Ser vivo. Só que se a gente analisar, tá? Estudar vírus, né, que vocês vão estudar esse ano, vocês vão perceber que os vírus apresentam, tá, características muito mais interessantes e que são semelhantes a todos os seres vivos do que o simples fato de não ter uma organização celular. Como, por exemplo, que a presença de ácidos nucleicos que guardam a sua informação o quê? Genética, assim como nós. Só que os vírus têm o quê? Ele é uma exceção dentro da regra. Por quê? Porque o Tio estava falando para vocês aqui antes e depois eu vou completar com os vírus aí. Todos os seres que têm célula, tá? Tem o quê? Tem informação genética guardada no DNA. Então, a molécula de DNA ela é considerada a molécula mestre. Quem vem bagunçar, na realidade, isso daí são os vírus. Por quê? Porque existem vírus de DNA e existem vírus de quê? De RNA. O coronavírus é um vírus de RNA. O vírus da AIDS, o vírus HPV, o influenza, a maioria dos vírus
responsáveis por quê? Por problemas de epidemias e por situações graves, por exemplo, relacionadas a pandemias, são vírus de RNA. E isso, queridos, é estudar genética. Você sabe por quê? Porque como é comum a gente mostrar o DNA como sendo a molécula responsável pela... Oh, meu Deus do céu, eu tenho que... Da próxima aula eu vou trazer a outra máscara minha, tá, pessoal? Que aí ela prende aqui em cima, perdão. Como, tá? As enzimas das nossas células, elas estão acostumadas a trabalhar com informações contidas no DNA, só para dar uma justificativa para vocês, quando a gente está diante de uma parasitose envolvendo um vírus de RNA, se esse vírus sofre mutações, como está acontecendo, é mais difícil mutações de RNA serem reconhecidas. Porque mutações no DNA, o que acontece? Tá? Dentro das nossas células, nós temos enzimas capazes de reconhecer mutações de DNA. Então, por isso que mutações que ocorrem com vírus de RNA, elas são mais frequentes e mais fáceis de passarem desapercebidas. E aí, mutações que envolvem o vírus, a maioria deles é RNA, elas são mais frequentes, elas são mais difíceis de serem detectadas, e quando envolvem vírus que se espalham, né, como o coronavírus, o influenza, que se espalha através do ar, o que acontece com os quadros de contaminação? É mais rápido. Aí logo você tem uma epidemia. E tudo baseado no quê? Na característica de um ácido nucleico. Por quê? Porque o nosso corpo não está acostumado, as nossas células não estão acostumadas a corrigir mutações de quem? De DNA. Ou, desculpa, de RNA. Então, isso aí é uma curiosidade interessante. E aí, o que eu acabei de falar para responder a pergunta da coleguinha aí, então, essa característica, se a gente for analisar ela em termos de ser vivo, o que está acontecendo? Uma capacidade que o vírus tem de se adaptar. Porque não deixa de ser uma adaptação, porque, teoricamente, o que? Gente, o que destrói vírus? O que vocês entendem no dia a dia de vocês que é eficiente contra vírus? Anticorpos? Os anticorpos de fagocitose? Isso. Estimular o nosso corpo a produzir o quê? Por isso que é muito difícil a gente encontrar algum medicamento que tenha efeito contra vírus. Por quê? Porque o vírus ele só vai mostrar atividade no nosso organismo quando ele estiver dentro das nossas o quê? Células. E grande parte dos medicamentos que agem contra o vírus, então tem que agir aonde? Na nossa célula. Então tem muito efeito o quê? Colateral. Qual que é a melhor forma, então, você vai colocar na sua cabecinha de mexer com vírus e combater vírus? É estimulando o organismo a produzir o quê? Anticorpos. E como é que a gente faz o organismo a produzir anticorpos sem desenvolver os sintomas da doença? Vacina. E qual é o princípio de toda vacina? Independente se ela é, olha aqui para você ver, ó, tá? Nesse site aqui que eu estou te mostrando aqui, eu vou ver se eu volto aqui para você ver. Ele não vai, deixa eu ver se eu vou conseguir aqui. O princípio é pegar o antígeno, né? De uma maneira mais enfraquecida e é isso, não é? O princípio da vacina. Olha esse site ali, o que ele traz para a gente? Olha a quantidade de vacinas que estão sendo produzidas. Não é quantidade, 1, 2, 3. Olha os tipos de produção de vacina que está acontecendo no mundo. Olha aqui para você ver, ó. Vacina de RNA mensageiro, vacina com vírus inativado, vacina de adenovírus. Essa vacina aqui é qual de adenovírus? É a Coronavac. Vacina de plasmídio. Vou falar agora para você, nenenzinha. Vacina de subunidade proteica. Meninos, agora eu sou obrigado a saber, na realidade, como é que é feito. Não é assim. O que eu quero mostrar para você, o que é importante para vocês é o seguinte. E isso está relacionado à bioquímica que vocês estudaram no ano passado. Estimular o corpo a produzir anticorpos. Anticorpo não é célula, não. A gente já comentou isso com vocês. Anticorpos são proteínas de defesa. E o nosso corpo produz proteínas de defesa mediante o reconhecimento de proteínas o quê? Estranhas.
Essa proteína estranha, ela pode estar o quê? Simplesmente solta ali. Então, tem muitas vacinas que nós vacinamos a vida inteira e que elas apresentam proteínas de vírus, de bactérias, e que está lá dentro dela. Por quê? Porque é aquela proteína que é capaz de estimular o meu organismo uma resposta antigênica, que é o que a gente chama. Então, o que você precisa fazer, na realidade, é colocar o seu corpo diante do quê? Diante do responsável. Eu não preciso colocar necessariamente o vírus. Mas se eu for colocar o vírus, o que eu preciso fazer, então? Eu preciso inativá-lo. Eu preciso atenuá-lo. Por quê? Porque eu não consegui identificar uma forma mais eficaz. Mas tem vacinas, por exemplo, que eu não preciso necessariamente que o vírus esteja lá. O que é essa vacina de RNA mensageiro aqui? Eu não vou nem abrir aqui para vocês observarem, mas só para vocês lembrarem da bioquímica, porque a gente vai precisar disso na genética. O que é o RNA mensageiro? Vocês lembram? O RNA mensageiro... Ele é responsável pela transcrição? Ele é o produto da transcrição, ou seja, se a informação está contida no material genético, que seja lá o DNA, o RNA, ou seja, lá no código genético, quem traduz o nosso código genético são organelas que estão dentro do citoplasma e que vocês conhecem popularmente como os ribossomos. E aí esse ribossomo, ele traduz essa informação genética na forma de uma síntese de quê? De proteína. Então, o que os caras fazem na realidade? Eles produzem uma molécula sintética, por quê? Porque eles já conseguiram decifrar, no ano passado, o código genético de quem? Do coronavírus. E eles sabem que o grande problema do coronavírus, filhotes, é isso daqui, ó. Vou colocar essa vacininha aqui para vocês, vou soltar ela aqui para vocês verem. É essa proteína aqui, ó, chamada de spike, que é a principal proteína. Olha só o que eu estou falando para vocês. Ela é a principal proteína da coroa do coronavírus. Você já deve ter visto aí o ano inteirinho os caras falando o porquê do nome coronavírus, não é isso? Toda imagem que aparece nos jornais aí, aparece o desenho do vírus, lá, aquela bolinha lá, com aquele monte de pauzinho lá. Vocês viram aquilo ali? Aquelas espículas. Aquilo ali é o quê? Funciona, ele tem um aspecto de uma coroa, não sei se vocês viram. O nome coronavírus foi por causa do formato dessa proteína, dessas proteínas do vírus. E os caras identificaram que essa proteína spike aqui, ó, é a principal proteína que faz com que o vírus consiga entrar dentro da nossa, o quê? Célula. Então, o que os caras precisam fazer, então? Eles precisam estimular o corpo a produzir anticorpos para neutralizar a ação da spike. E aí, consequentemente, o que vai acontecer? O vírus não vai entrar dentro da célula. Se o vírus não entrar dentro da célula, eu vou ter algum problema em relação à infecção viral? Não. E qual a melhor forma de fazer isso daí? Porque com medicamento é difícil você inativar, tá? Uma proteína que nem atividade, aparentemente, ela não tem. Ela só apresenta alguma atividade quando o vírus já está em contato com a nossa o quê? Com a nossa célula. Então, o que nós temos que fazer, então? Neutraliza, impede que essa proteína chegue até a nossa célula. Qual que é a melhor forma de fazer isso? Tá? Colocar anticorpos. Porque os anticorpos vão lá e se ligam a essa spike. E ligando a spike é como se tivesse o quê? Inativando, tampando ela, e aí o que acontece? O vírus não consegue ter acesso à nossa célula. Nesse momento, então, eu posso até entrar em contato com o vírus. Mas ele não vai ter o quê? Ele não vai ter a capacidade de infecção. Só que é fácil fazer isso? Não. Por que não é fácil? Porque os vírus, eles são o quê? Eles são constantemente, vamos dizer assim, seres vivos ou partículas vivas que sofrem o quê? Mutações. Os vírus de RNA sofrem mutações assim, numa velocidade que ninguém dá conta de acompanhar. Então, o que os caras precisam estudar, então? A forma mais eficaz de reduzir a atividade viral. Olha só uma coisa que o menino perguntou da outra sala para mim, e foi fundamental, e eu estou falando isso para vocês como professor de biologia, que tem propriedade, eu estudei minha vida inteira, eu fiz microbiologia, eu estudei vírus, bactérias, etc., né? E não discuto, não bato boca com quem não tem entendimento científico. Eu falo isso para vocês porque a gente está vendo muita coisa sendo divulgada aí, muita gente dando opinião e palpite sem saber do que está falando.
Uma aluna perguntou para mim em outra sala, falou assim, professor, aquela questão de 50% de eficácia da vacina. Vocês sabem o que significa isso? Porque na cabeça de vocês, de muitos de vocês, pode parecer que a vacina não tem eficácia, só 50%. Então, vou esperar uma outra vacina. Você sabe o que é os 50% na realidade de eficácia que foi comprovado da Coronavac? Um exemplo, que é a vacina que está produzindo. Não estou fazendo propaganda de vacina nenhuma. Então, vai falar que eu sou parente do Dória lá, não moro em Goiânia, nem em São Paulo, sou paulista, não. Você sabe o que significa isso? O que significa esse 50% que aparece para você lá, e o outro chega para você e fala assim, né, eu vou esperar a outra que tem 70 e tantos por cento, não vou fazer essa daqui não, porque ela... Você sabe o que significa isso? Oi? 50% de chance de você apresentar algum sintoma? É 50% de chance de você não desenvolver sintoma algum e 50% de chance de você desenvolver sintomas o quê? Brandos, leves, que não te faz o que? Necessitar de uma internação. E aí, depois desses 50%, ainda tem um tal de 76% ainda, que é o quê? Então, quer dizer que se desses 50% que vai ter a possibilidade depois de quê? Depois de acontecer a vacinação, né, de desenvolver o quê? A virose, assim como a vacina da gripe, você desenvolve gripe mesmo vacinando, mas de forma branda, você ainda tem quase 80% de quê? De chance de não precisar de uma internação, de uma gravidade. Você está entendendo, então? Então, como é que você fala, na verdade, 50% ela não é eficaz? Então, por isso que a população ela tem que entender o que significa isso, tem que buscar a entender, para não precisar ficar divulgando e escutando coisa, na realidade, de pessoas que não sabem. A gente não tem nenhuma vacina 100% de eficácia, nunca teve, nunca vai ter. Ah, mas tem uma de 99,9%, tudo bem, mas 100% não tem. E qual é o grande problema que a gente está vivendo em relação à pandemia? Todo mundo está achando que amanhã, a hora que sair a vacina para todo mundo, aí vai vacinar e pronto, acabou? O que vai acontecer? Pelo que vocês escutaram aí, eu estou estudando genética, eu estou dando aula de biologia para vocês. Tá? Eu não estou falando, não estou nem um professor de história, de geografia, ou outro professor que está falando de pandemia para vocês no contexto. O vírus pode sofrer alguma mutação? É isso? O que vai acontecer? Tá? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, o organismo ele demanda um tempo para produzir o quê? Anticorpos. E qual que é o problema? Qual que vai ser a situação para falar assim, ó, porque estou falando que o pessoal pergunta, voltar ao normal. O que é normal? O que é a normalidade para vocês? Tirar a máscara? No Brasil, infelizmente, a gente tem essa normalidade, por quê? Eu estava conversando com os meninos lá, tem muita coisa que veio com a pandemia que ela tem que ficar. Como, por exemplo, o que eu estou lá na minha casa, lá, eu fiz uma cirurgia, um exemplo, tá? Eu preciso de deixar de dar minha aula para você? Igual em 2018 acontecia isso, tinha que arrumar um professor para me substituir rapidamente. Eu estou falando uma cirurgia, por exemplo, que não me mobilita. Uma cirurgia da perna, joelho, alguma coisa. Eu estou lá sentado e o que eu posso fazer? Você pode estar aqui, eu lá na minha casa te dando a aula de biologia. Então, são coisas que veio para agregar. Isso daqui, ó, um EPI, em muitos países, existe o hábito, a educação, de que se eu estou gripado, eu penso no meu colega também, eu não venho não, agora o menino vem aqui para a sala de aula, espirrando na cara do outro, tossindo aqui, quantas e quantas vezes vocês viram isso? A pessoa espirra na frente, espirra alto, até mesmo em sala de aula, atrapalhando, onde o professor fica chateado. Por quê? Porque não era hábito, porque se alguém te visse andar com a máscara na rua, ia achar que você estava com alguma doença infecciosa e nem chegava perto de você. Agora, daqui para frente, na hora que a gente passar por toda essa situação de pandemia, né, isso vale para o aluno, por exemplo, porque mãe, pai, joga vocês aqui para dentro da sala, né, e a gente às vezes orienta, porque todo mundo sabe disso. Quantas e quantas crianças, por exemplo, não vão para uma escola, por exemplo, lá contaminadas. Criança está com gripe e se transmite para os outros coleguinhas. Então, tudo bem, se não tem como ficar, por que não mandar agora de máscara, então?
Por quê? Porque a gente passou por essa... Então, tá vendo? Tem algumas coisas que vão vir agregar. A gente está dando aula, por exemplo, aqui, ó, o aluno, que é claro que agora é diferente, mas o menino, Nossa Senhora, ele chegava para a gente aqui, ele faltava o quê? Mostrar o lenço dele cheio de catarro ali, ó. Pessoal, posso ir no banheiro suar meu nariz? Gente, você não precisa falar para mim o que você vai fazer no banheiro, não. Tem menino que fala, professor, eu comi um trem, eu não quero saber o que aconteceu com o seu estômago, com o seu intestino, não, você não precisa falar, não, é um direito que você tem, que você só pede para você ir no banheiro. Então, situações que envolvem doenças, por exemplo, contagiosas, se, né, a população perceber que isso daqui vai passar a ser o quê? Ser uma medida que também não só de higiene, mas educativa, daqui para frente agora vai ser muito comum o aluno que está gripado, o aluno que está tossindo, está com uma coriza, está com algum processo alérgico, por exemplo, até para ele, tem muitos alunos, por exemplo, a gente tem em sala de aula, que tem alergia à poeira. Vem para a sala de aula, fica espirrando igual cabrito, coitado. Aí o que acontece, então? A máscara já vai auxiliá-los. Por quê? Porque agora vai fazer parte. Há 2 anos atrás, quem tinha o hábito? Vocês já viram alguém usar máscara em sala de aula? A gente via pessoas que usam máscara, por exemplo, qual que é a primeira situação, a gente que conhece, por exemplo, falava, é uma pessoa que ou fez algum procedimento estético, né, tanto na boca, às vezes dente, implante, alguma coisa, não quer ficar sem a máscara, ou são pessoas o quê? Que estão tomando alguma medicação, ou são transplantadas, né, pessoas que precisam tomar drogas, que a gente fala em imunossupressoras, que deprimem o sistema imunológico, né, ou pessoas que estão o quê? Que fizeram quimioterapia, alguma coisa que geralmente usavam máscara. Agora não, agora tem que passar a ser uma situação, filhotes, tá? Por quê? Porque você não tem que pensar só em você, não. É uma falta de educação quando o aluno vem gripado para a sala, por exemplo, e ele espirra na maior naturalidade. Ele tosse na frente do outro na maior naturalidade. Então tem coisas com a pandemia que veio e que vão ficar. E que a gente tem que agregar isso de forma positiva. Tem outras que não, é claro, infelizmente, né? Teve vários óbitos aí. Eu, segunda-feira, agora eu perdi um tio, já perdi alguns parentes para a Covid. Né? Claro que não foi especificamente ela, mas o que eram? Pessoas obesas, pessoas que têm diabetes, que têm hipertensão. E é essa preocupação que vocês têm que ficar. Por quê? Porque vocês estão vendo no jornal aí, né? A turma que está o quê? Que está testando positivo aí com maior índice na população é a faixa etária que está indo para a rua, que está indo para o quê? Para a boate, que está indo para os bares, que está indo para o shopping. Tá? Porque às vezes vocês vão desenvolver sintomas brandos, mas você tem pai, você tem mãe, você tem avô, você tem avó, você tem professor, você tem funcionário de escola. Então, esse é o grande problema, filhotes. Essa é a grande problemática que está levando o quê? Está levando esse índice, esse quadro de contaminação. Meu querido, é isso aqui que eu te falei, ó. Acabou? Acabou já? Aqui, ó. Não acabou, não. Eu já me falaram, eu já senti para comprar mais. Vai pensar que é coronavírus, né? Fora do pulmão. Olha, tá vendo? Esse pessoal mora em caverna. É para deixar aberto ou não? É porque quem mora em caverna não tem porta. Então, às vezes, a pessoa não sabe que existe a porta, né? Então, geralmente é muito comum. Isso é educação, não é? Meninas, estou falando aqui, estou querendo levantar aqui, mas porque o professor entrou ali, abriu a porta e não fechou. Então, tinha gente que mora em caverna, não é acostumado com porta, e depois pega e deixa aí. É professor de história, né? Paleontólogo. Ou fala, nenenzinha? Não? Eu acho. O coronavírus? A colega está perguntando, pessoal, coronavírus, não? Não, vai ser o quê? Vai ser uma virose como outra qualquer que vai fazer parte. Vai fazer parte, só que com situação de vacina, assim como a febre amarela. Então, o que a vigilância epidemiológica faz? A vigilância sanitária. Todo ano, existe o boletim mostrando quais são as doenças que estão frequentes. Então, vai ser uma virose, ninguém acha que o coronavírus veio e vai desaparecer. Não, vai ficar como uma virose, como a gripe, como o sarampo. Só que o que acontece agora com a população imunizada? Aí, com a população imunizada, o que vai acontecer? Vai diminuir a frequência de doenças. Se diminui a frequência de doenças, diminui a frequência do quê? Do vírus se espalhar. Oi?
Vai, não desaparece mais não. Até um determinado momento em que você tiver uma erradicação. Mas quando que a erradicação vem? Como que a varíola foi erradicada e a poliomielite? Com os programas de vacinação. Então, tá vendo? Aonde está o ponto de toda a questão, na realidade, para a gente passar por essa epidemia? Vai ser o quê? Vacinação. Por quê? Porque não existe medicamento, não tem medicamento para combater. Você tem medicamentos que combatem sintomas, né? Então, a sintomatologia. Gente, quero terminar a aula. Meninos, beijão no coração para vocês aí que estão em casa, tá? E vamos que vamos, né? Semana que vem nós vamos entrar diferente aí. Desculpa, às vezes eu estou olhando para lá, olhando para cá. E galera, vocês que estão aqui, ó. Gente, bom demais, viu?